Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Olha só, hoje nós faremos a resolução do módulo 32, certo? Para quem não lembra qual foi esse módulo que nós trabalhamos, é este módulo aqui, que trabalhou a respeito das histórias em quadrinhos, recursos gráficos e também visuais. Foi onde nós vimos toda a trajetória, toda a construção, quem foi o responsável por toda essa modernização das histórias em quadrinhos, certo? A primeira questão que aparece para nós é a seguinte, atividade 1. Leia mais uma tira de Otto e Heitor e responda as questões a seguir. Olha só o que diz toda essa tira. Otto e Heitor foram criados por Tiago Valadão, a partir das memórias de sua infância com o irmão caçula. Como assim? Bem, parece que a gente não é de verdade. Somos personagens criados por alguém que controla tudo o que faz. E aí vocês observam toda a imagem. E eles começam a rir bastante, risos esses que são acometidos aí pelas onomatopeias, tá? Onomatopeia nesse quadrinho, nessa tira, onomatopeia nesse outro e aqui também. E aí eles continuam com as falas. Controla a gente, que piada. Essa foi boa. Aí vocês observam que tem alguém que está ali fazendo todo o controle das personagens, tá? E aí se pergunta na letra A. Por que as personagens riem muito ao saber que não são, entre aspas, de verdade? E que alguém as controla? Que frase da tira justifica a sua resposta? Olha só a resposta. Elas riem porque não acreditam que são fictícias. A frase que justifica a resposta é que piada. Então verifique se você colocou nesta linha de raciocínio, tá? Letra B, ainda da primeira questão. No último quadrinho, o que significam as mãos que controlam os cordéis? As mãos significam que todo autor controla voluntariamente ou não a existência das personagens inventadas por ele, tá? Então, verifiquem também se na letra B vocês colocaram esse estilo de resposta. Letra C da primeira. No final da história, Otto e Heitor acreditam que não são de verdade? Justifique. Olha só a resposta. Não, porque, não podendo ver quem os manipula, continuam a gargalhar, conforme eu mostrei para vocês que são evidenciadas pelas onomatopeias. Uma das personagens exclama, referindo-se à suposta piada lida no livro. Essa foi boa. E aí continua-se a atividade. Questão 2. Veja esta tira, composta quase somente de texto não verbal. Só para relembrar, vocês já sabem que o texto não verbal é aquele texto composto por imagens e o texto verbal é aquele texto que nós temos ali frases, texto escrito ou falado, tá? Letra A. O que o homem pretende no segundo quadro? Qual elemento visual lhe dá essa informação? Olha só a resposta. Ele pensa em dar uma panela de presente à mulher. O elemento visual é a panela com um laço de presente no interior do balão. Então, analisem aí toda a tira, observando todas as imagens que aparecem, tá? Ele mostra a figura de uma panela, aparece ela dentro do balão com um laço, como se fosse um presente, e aí a mulher retira de dentro do balão a panela e taca na cabeça da personagem, tá? Letra B. No terceiro quadro, o que a mulher pensa? O que torna possível chegar a essa interpretação? Já que, claro, é possível sim nós fazermos análise de imagens, tá? As imagens também são textos que têm ali toda uma trajetória a nos corresponder. Olha só a resposta. Ela pensa em bater com a panela na cabeça do homem, o balão com a panela acima da cabeça do homem. E a expressão de medo deste homem torna possível chegar a essa interpretação, conforme nós verificamos aqui por meio das imagens, tá? Letra C. Por que a mulher reagiu mal à intenção do homem? Olha só a resposta. Ela reagiu mal porque não desejava ganhar um presente
que a mantivesse na função de cozinhar, tá? Letra D. Qual elemento em todos os quadros é essencial para entendermos a reação da mulher? O elemento é o cenário em que acontece a narrativa, ou seja, a cozinha da casa, conforme vocês verificam aí por meio das imagens, certo? Atividade 2. Observe o recurso gráfico escolhido pelo quadrinista Elo D'Angelo para a comunicação entre as personagens nesta tira. Aí vocês observam que tem 2 balões, um azul e um outro vermelho, tá? Elas começam conversando tranquilamente. Depois vocês observam que as caricaturas vão se modificando, a fisionomia do rosto vai se modificando até que elas começam a fazer caretas, ficam sem se falar, depois crescem novamente os balões e elas, vamos dizer assim, se perdoam, se desculpam, tá? E aí ele pergunta na letra A, o que o azul e o vermelho dos balões indicam? Por que essas cores se fundem no último quadro? E ela é só a resposta. As cores azul e vermelha servem para distinguir a fala de cada personagem, conforme vocês verificam nas imagens. As cores se fundem para realmente mostrar que o laço de amizade retornou, tá? E aí na letra B, que elemento gráfico dos quadrinhos torna possível entender a tira, já que os balões não apresentam texto. Os traços faciais, tá, das imagens, revelando as emoções das personagens. Então, justamente, é todo esse traço facial que vai revelar e nós vamos conseguir entender toda a trajetória das tirinhas, tá? E aí se continua. Segunda questão. Leia a tira de Marcos Noel. Nestes quadrinhos não há balões. Que elemento o artista utilizou para substituí-los? Vamos lá, para que nós possamos entender. Gi e Nin, os bem casados. Às vezes, me sinto assim, opaco, sem cor, como se fosse um rascunho, até que ela chega. Aí nós temos aqui uma onomatopeia simbolizando um beijo. Aí ele fica feliz e aí continua. E transforma o rabisco em arte final. Então olha só o que um beijo pode fazer, né? Conforme nós observamos aqui nesta tira, nos quadrinhos. Letra B. Aliás, a resposta na letra A. O artista utilizou legendas com o narrador em primeira pessoa, conforme vocês podem observar, tá? Letra B. Observe a mudança de cor que perpassa a sucessão dos quadros. Que papel esse recurso gráfico tem na narração? As cores representam as mudanças no estado emocional da personagem e a passagem do rabisco para a arte final dos quadrinhos, tá? Letra C. Que som a onomatopeia representa no segundo quadro? O som do beijo, conforme eu já mencionei para vocês, certo? Terceira questão. Nas HQs, as onomatopeias são recursos importantes para que o leitor imagine ruídos de pessoas e objetos. Veja esta tira de Carlos Ruas. Cães e gatos. Nós temos aí, né, a representatividade de um gato, a imagem. Nós temos um rapaz dormindo. Tem vários barulhos aqui de batidas, de barulhos onde caem os objetos. E aí ele diz, eita, e o gato continua, cuidado, humano, essas coisas te atacam do nada. E aí tudo está ao chão, tá? Letra B. Que elemento, aliás, letra A, perdão. Explique a função das onomatopeias na tira. As onomatopeias imitam o som do baque dos objetos ao despencarem do móvel. Agora sim a letra B. Que elemento nos leva a perceber que o gato foi quem provocou a queda dos objetos? Olha só a resposta. No primeiro quadro, o pontilhado indica o percurso que o gato pretendia fazer de modo a saltar sobre os objetos do móvel. Olha só que gato levado, né? Atividade 3. Leia a tira de Gilmar. A sua avó descobriu a minha senha do Facebook. E como ela conseguiu isso? Fácil. Botou o nome do meu remédio de uso contínuo. Aí vocês observam toda a trajetória.
Letra A. Encontre a interjeição usada por uma das personagens e identifique o que ela indica. A interjeição, é X, conforme vocês visualizam aqui no primeiro quadrinho, que indica a preocupação do neto ao ser informado de que o avô descobrirá a senha, que a avó descobrirá a senha do avô no Facebook, tá? Letra B. Que fato produz o efeito cômico na tira? O efeito cômico é produzido pela estratégia usada pela avó para descobrir a senha do marido no Facebook, conforme eles relatam nos quadrinhos, tá? E aí continua na segunda. A intertextualidade é um dos recursos usados pelos quadrinistas para produzir HQs cômicas, isto é, paródias, porque se inspiram em outra obra a fim de provocar o riso. A tira a seguir é um exemplo. H1N1. Com licença, outra hora continuamos essa história. Nós temos aqui porcos, tá? 2 deles estão aí simbolizando uma gripe, porque o nariz está ocorrendo um material. E aí, na letra A, ele pergunta: as personagens são protagonistas de um conto maravilhoso, muito conhecido por crianças e adultos. Qual é o nome desse conto? E aí, vocês conseguiram lembrar aí de casa? Olha só a resposta. O nome do conto é Os Três Porquinhos, tá? Conforme vocês podem visualizar a quantidade. Letra B. Observe o código H1N1 no canto superior esquerdo do retângulo. Esse código foi atribuído a qual doença, tá? Há um tipo de gripe conhecida como gripe suína, que infelizmente devastou várias vidas, tá? Então, nós precisamos estar cuidando das pessoas que estão à nossa volta e, claro, cuidando de nós próprios, certo? Letra C. Por que os porquinhos parecem desanimados e têm secreção escorrendo pelo nariz? Os porquinhos estão com a gripe suína, pois são porcos, conforme vocês confirmam aí pela imagem. Letra D. Explique a fala do lobo, em que sua atitude se contrapõe à da história original. O lobo foge, olha aí a resposta, dos porquinhos, porque não quer contrair a gripe suína. Essa atitude se contrapõe à da história original, porque nesta, o lobo persegue incessantemente os porquinhos para devorá-los, diferentemente daqui, onde ele acaba fugindo, tá? Com medo de contrair a doença. Então, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Acompanhe as redes sociais e a Agenda Edu e até a próxima.